2 Coríntios, capítulo 8, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra e em ciência e em toda diligência e em amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. Amém? Você pode se sentar. Uma grande lição de amor é o título dessa mensagem. Amados, esse trecho que nós lemos compõe aqui, obviamente, todo o capítulo 8 de 2 Coríntios. E Paulo está trazendo a essa igreja uma grande lição de amor. Essa igreja de Corinto, ela estava focada na necessidade, no auxílio, estava com o coração ardendo para auxiliar os irmãos da Judéia. E eles, assim que tomam o conhecimento da necessidade dos irmãos da Judéia, que precisavam de ajuda, a igreja de Corinto começa a se mobilizar, começa a se organizar para angariar os recursos para que esse recurso posteriormente fosse enviado para essa igreja. E essa movimentação da igreja de Corinto acabou também estimulando as igrejas da Macedônia, que, vendo aquela movimentação, também se dispuseram no seu coração a também fazer parte daquela dádiva, daquela graça. E por que eu estou dizendo graça? Porque ao longo da leitura aqui você vai ver Paulo tratando o ofertar como uma obra da graça. Em vários trechos aqui, você vê nesse próprio versículo 7 que a gente leu aqui, no finalzinho, ele diz assim: assim também abundeis nessa graça. Ele está falando da obra de ofertar, de doar. Ele está falando sobre algo financeiro. E os macedônios, eles acabam incentivados pelo exemplo da igreja de Corinto, né? Eles acabam se envolvendo e participando dessa graça, dessa movimentação, dessa obra de amor. No entanto, irmãos, um ano depois, Paulo percebe que aquela movimentação, aquele furor, tinha parado na igreja de Corinto. Ele percebe que, diferente do engajamento da igreja da Macedônia, a igreja de Corinto ela dá uma estagnada naquele momento. Eu vou usar esse termo de excitação para angariarem recursos para enviarem para a Judéia. Eles pararam, estagnaram, estacionaram. Eu acho que é o termo correto. Eles deixaram para depois. Acabaram deixando esfriar esse ânimo. E algo também muito interessante, dentro disso que eu estou falando para os irmãos, está aqui também em 2 Coríntios, só que no capítulo 9, diz assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo,
da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Foi o que aconteceu com os irmãos da Macedônia, foram estimulados. Versículo 3. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizer vós, deste firme fundamento de glória. Paulo está falando agora aqui, né, no capítulo 9, está falando, olha, vocês se mobilizaram, a mobilização de vocês incentivou, estimulou a muitos, como está aqui no texto, né, no final do versículo 2, mas vocês pararam no meio do caminho. E se eu levar os macedônios aí, que foram inflamados pela voluntariedade de vocês, pelo desejo de vocês de angariarem recursos para ajudar os irmãos da Judéia, se eu levar os macedônios aí, vocês vão ficar envergonhados. Começou primeiro em vocês. Inflamou o coração deles. Em suma, Paulo está dizendo, eles já se mobilizaram. Eles já se movimentaram. Eles não apenas sentiram um desejo, mas também fizeram. Se movimentaram, agiram, não apenas desejaram. Eles desejaram por incentivo de vocês, por ver vocês também desejando o auxílio aos irmãos, mas também eles agiram. E vocês não fizeram isso. Em suma, Paulo está dizendo isso. Então, eu queria tratar aqui com os amados irmãos em alguns pontos dessa lição de amor. Voltando aqui ainda para o capítulo 8 de 2 Coríntios. E esse primeiro ponto eu intitulo como a graça. E diz assim, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto. E ele começa nesse capítulo 8 falando, né, tratando nessa carta, falando dos irmãos da Macedônia. Então, assim, e por que ele falava dos irmãos da Macedônia? Porque havia uma diferença natural entre os irmãos de Corinto, a igreja de Corinto, e entre os irmãos das igrejas da Macedônia. E qual era? Financeira. Os irmãos da Macedônia eram extremamente pobres. Muito pobres. Muito pobres. Apesar da região deles ter minas de ouro e prata, devido ao domínio do Império Romano, obviamente não ficava nada para eles, né? Para a cidade, para a população. Eles eram extremamente pobres, financeiramente. Mas eram cheios da graça de Deus. Eram ricos em generosidade. Ao passo de que a igreja de Corinto vivia num lugar comercialmente favorável. Então, a igreja em si era uma igreja próspera, era uma igreja que possuía recursos financeiros. E ainda assim, quem se sobressai nisso tudo, quem dá o exemplo, é aquele que, humanamente falando, não poderia fazer muita coisa. E Paulo, mais uma vez aqui eu falei sobre a graça, Paulo aqui fala, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Paulo está falando exatamente sobre o desejo, sobre o coração inclinado para glorificar ao Senhor através das contribuições.
através de um ato generoso que glorificava ao nome de Deus. Paulo está falando isso, irmãos. Contribuir com amor. Contribuir com amor é uma expressão da graça de Deus em nossas vidas. E os macedônios deram uma aula aos coríntios por isso. E Paulo os está citando como exemplo. Graça. E o intuito disso não era lançar em rosto dos coríntios, mas era dar-lhes uma lição de amor. Paulo tinha como intenção reacender aquela chama, relembrar para eles, para os coríntios, do compromisso que eles haviam assumido, do posicionamento que eles haviam assumido há 1 ano atrás, para enviar recursos para os irmãos da Judéia. Paulo não os estava obrigando a fazer isso. A gente vai ver aqui. Mas os estava relembrando e mostrando para eles, tentando gerar neles novamente aquele desejo inicial, aquela movimentação inicial, e não apenas o desejo, mas gerar neles também o fazer, o agir, e não apenas ficar no falar. Não, nós vamos fazer, nós vamos ajudar. Não, vão além disso, era o que Paulo queria dizer. Então, a primeira lição de amor foi a graça que Paulo pôde perceber nos irmãos da Macedônia. E a segunda lição de amor, eu coloquei aqui, apesar das circunstâncias. Versículo 2. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Voltando a falar, eles eram extremamente pobres e estavam passando lutas, dificuldades, mas mesmo assim houve abundância na sua contribuição. E eles fizeram isso, como diz o texto aqui, com gozo, ou seja, com alegria, com satisfação. Eu fico imaginando o brilho nos olhos desses irmãos. Eu fico imaginando o sorriso no rosto deles. Eu fico imaginando o coração palpitando de alegria, como se eles estivessem ganhando algo que precisavam. Mas não, eles estavam se mobilizando para oferecer, para dar, por causa da natureza de Cristo que havia sido gerado neles, por causa do entendimento, por causa da mente de Cristo, do grau de maturidade de Cristo na mente deles. Por isso, amados, apesar das circunstâncias, eles não ofertaram porque eram ricos, mas apesar de serem pobres, não contribuíram com o que sobrava, mas apesar do que lhes faltava. Apesar de muito necessitados, não abriram mão da generosidade. Essa foi a característica deles. Eles não se apoiaram nas circunstâncias naturais, nas dificuldades pelas quais eles passavam. Não. Eles não se apoiaram nisso para deixar de contribuir, para deixar de ajudar. Não fizeram isso. Mas demonstraram que aqueles que contribuem com amor, normalmente, não são os que mais têm, mas os que mais amam e confiam no Senhor. E Paulo estava mostrando, estava falando isso, estava dando essa lição de amor aos irmãos de Corinto,
que apesar de já estarem desenvolvidos em vários aspectos, nessa segunda carta já era uma igreja diferente da primeira, que era uma igreja extremamente problemática. Apesar de já estarem evoluindo, já estarem sarados em diversas áreas, eles ainda não haviam despertado para essa graça aqui. Para essa graça. A quarta lição de amor, melhor dizendo, Atos 20, versículo 35, diz assim, no finalzinho, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eles faziam com amor, eles faziam com o coração cheio de graça, inflamado, queimando de regozijo na presença do Senhor, não olhando as circunstâncias. Em quarto lugar, a quarta lição de amor, aí já é voltada para a igreja de Corinto. Promessas, apenas as promessas, não suprem as necessidades. Foi o que nós falamos na introdução. Foi o que nós lemos. O texto, vou ler de novo, diz assim, de maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra e em ciência, em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Assim também abundeis nessa graça. Foi necessário que Paulo enviasse Tito até essa igreja, para que ele estivesse ali mais próximo, incentivando os irmãos a retornarem, incentivando a igreja a retornar ao propósito inicial que havia inflamado o coração dos macedônios. E Paulo fala aqui, no versículo 6, assim, na parte B, assim como antes tinha começado, ou seja, eles haviam começado o propósito, mas não haviam terminado. Aí diz, assim também acabasse esta graça entre vós. Mais uma vez, Paulo usando o termo de contribuir, ele substitui o contribuir com graça. Por quê? Porque não era algo forçoso, não deveria ser algo forçoso. Não deveria ser algo por imposição apostólica, mas deveria ser o espírito de, eu vou usar esse termo, de doação, deveria ser o mesmo que estava sobre a vida dos macedônios. Eles não fizeram porque Paulo pediu, mas eles fizeram porque se sentiram impelidos pelo Espírito a fazer. Eles não fizeram porque era algum irmão de Corinto falando, e vocês não vão ajudar também, não? Não fizeram por conta disso. Fizeram por causa do coração, pelo entendimento que eles possuíam. E você vê que, como eu falei agora há pouco, que eles já estavam experimentados na fé, versículo 7, que foi o que a gente leu, 7 e 8 que nós lemos no início. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, eles já estavam abundando, eles já estavam com uma fé maior do que na primeira carta, em palavra, em conhecimento, ou seja, ciência, e no cuidado e no amor para com o apóstolo. Ainda assim, eles também deveriam crescer, eles deveriam abundar nessa graça. E que graça é essa? Contribuição. Porque ficar apenas na promessa não supriria as necessidades dos irmãos da Judéia. Aliás, por que os irmãos da Judéia estavam precisando de ajuda?
um profeta chamado Ágabo, lá em Atos dos Apóstolos. Deus mostrou para ele que haveria um período de escassez, e o período foi esse aqui. E além disso, muitos cristãos foram expulsos de Roma. Imagina como é que eles ficaram. Então, por isso, houve essa necessidade de ajuda, de auxílio a esses irmãos. Por isso, esses irmãos estavam necessitando de ajuda financeira, de auxílio, de socorro de outras igrejas. Porque a situação para eles não estava boa. Versículo 10. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Ou seja, se vocês propuseram no coração de vocês enviar recurso, façam aquilo segundo aquilo que vocês possuem, segundo o que foi proposto no coração de vocês. Mas, por favor, completem essa obra. Vocês propuseram isso, é o que Paulo está dizendo nas entrelinhas. E como nós falamos, Tito foi enviado justamente para isso, para reforçar essa lição de amor, para reforçar o cumprimento dessa missão que havia começado, mas que havia dado uma pausa. Então, Paulo envia Tito para auxiliá-los nessa questão, para finalizar, aquilo que eles haviam iniciado. E Paulo os relembra de que apenas as boas intenções não supririam as demandas dos irmãos da Judéia. Não supririam. Era necessário a graça, como ele tem falado aqui ao longo desse capítulo 8. Era necessária a manifestação da graça, ou seja, da contribuição voluntária desses irmãos. Próxima lição de amor que Paulo trata aqui. Versículos 8 e 9, que é a motivação na contribuição cristã. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade de vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. O que me chama a atenção aqui nessa passagem, irmãos, é o início dela, no versículo 8, quando Paulo diz: não digo isto como quem manda. A contribuição, a graça, como Paulo diz aqui, não deve ser por imposição, não deve ser por persuasão, mas deve ser fruto, obra de um coração que conhece a Deus. Mas é fruto de um coração cheio de gratidão ao Senhor. Não é porque, olha, se você não der, o devorador vai comer. Não, nada disso. Se você não der, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se você não der, você vai ser excluído. Não. A contribuição é fruto, amados irmãos, de maturidade, é fruto de comunhão, de intimidade com Deus. E não é porque o pastor tem que pedir, graças a Deus aqui a gente não faz isso. O máximo que a gente fala é relembrar aos irmãos que às vezes, até um dia desses eu trouxe a minha contribuição e eu esqueci, irmãos, de colocar lá. O máximo que a gente fala, irmãos, sejam generosos. Não esqueçam da vossa generosidade.
Então a nossa contribuição, amados, é por amor. Não é por pressão psicológica. Não é por barganha. Olha, se você der mais, o seu carro vai melhorar, você vai ter promoção no seu trabalho, ou você vai mudar de trabalho, que aquele já não serve mais. Não! Não, é por amor. É para o nosso próprio crescimento espiritual, irmãos. É para o nosso amadurecimento. É para suprir a necessidade do próximo. É para glorificar ao nome do Senhor. Não é por imposição. Não é porque, não, eu tenho que dar, porque vai que alguém descobre que eu não estou dando. Não, não é essa a motivação. Não. É por amor, é por zelo pela obra, é por amor ao Senhor, por amor ao próximo. Essa tem que ser a nossa motivação. Essa foi a motivação dos irmãos da Macedônia. Eles amavam demais ao Senhor. Estavam muito amadurecidos no que diz respeito a essa graça. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz a palavra: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com tristeza. É isso que está escrito? Com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele não sonda apenas a atitude, a ação de ir lá e depositar a minha oferta. Não. Ele vê o conjunto. A gente consegue ver apenas o ato, né? Poc, poc, poc. Aquele barulhinho de moeda caindo no gasofilaço. Fulano deu oferta. Não. Deus, ele sonda o coração, a intenção do coração. Você está dando por quê? Porque tem que dar? Mesmo que o pastor não fique falando muito, não, eu tenho que dar, né? Fazer o quê? Ou você dá por gratidão ao Senhor, ou você dá para a manutenção da obra do Senhor. Ou você dá porque você quer ver o reino de Deus crescendo, sendo mantido para a honra e para a glória do nome do Senhor. Qual é a sua motivação? Qual tem sido a minha motivação para esta graça? Qual tem sido? Aparecer? Sinto muito. Se você dá para aparecer, melhor você procurar outro lugar. Da minha parte, você não vai ganhar nada. Na verdade, independente de você dar ou não, você não vai ganhar nada de mim. Eu não posso te dar nada. Mas se você dá com alegria no seu coração, o Senhor está a contemplar. O Senhor está vendo. E eu louvo a Deus, porque eu não sei quem dá e quem não dá. Glória a Deus por isso. Então eu posso falar com liberdade. Louvo muito a Deus por isso. Muito a Deus. Eu não sei quem dá e quem não dá. Mas uma coisa é fato, irmãos. Contribua com alegria. Proponha no seu coração. Sabe? Não chegue na casa do Senhor e... Pega a sua carteira aí. Aqueles que podem fazer isso, né? Claro. Essa não, essa não, essa não, essa não. Ah, essa aqui. Faz isso não. Proponha no seu coração. Tenha temor. Seja zeloso nessa obra, nessa graça, com essa graça. Seja zeloso. Sabe por quê? Eu vou falar algo que você já sabe. Mas as nossas contribuições aqui, louvado seja o nome do Senhor, ajudam a sustentar missionários. Ajudam a irmãos que de vez em quando batem e precisam de ajuda.
e todas as outras questões naturais, manutenção, uma série de coisas. Eu digo a vocês, irmãos, é um terreno fértil. Então faça com alegria, com zelo, não por barganha, não por pressão, não porque você quer mostrar alguma coisa para alguém, mas faça sabendo que o Senhor se alegra com tudo isso. Sexta lição de amor que Paulo deu para os irmãos de Corinto. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão. Generosidade com sabedoria, com prudência. Graças a Deus, até porque graças a Deus aqui não é assim. Mas eu já ouvi relatos de que pessoas se endividaram para ofertar em alguma campanha, para fazer alguma outra coisa e acabaram se enrolando. Isso é imprudência, isso é pecado. É o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos. Eu não estou dizendo para vocês, para que vocês ofertem para eles e vocês fiquem com necessidade. Não é isso. É o que Paulo está dizendo aqui. Vende seu carro! Ou então já deixa logo a chave do seu carro lá na oferta da igreja que Deus vai te, daqui a algum tempo, Deus... Não é isso não, irmãos. Você só tem um. A menos que Deus determine, seja uma coisa entre você e Deus e mais ninguém. Eu não duvido que Deus faça isso. Ou de repente Deus manda você dar para alguém. É uma coisa pessoal. É algo de Deus para a pessoa. Mas Paulo aqui estava dizendo para ele, vocês não têm que se endividar. E eu digo isso aqui para nós. Nós não temos que nos endividar para suprir uma necessidade. Eu falo de nos endividarmos no que diz respeito a me endividar e não poder pagar. Porque, por exemplo, se houver uma necessidade de uma compra cujo valor é alto, seja alto, provavelmente a gente não vai ter o dinheiro, mas há uma necessidade. E o que a gente tem que fazer? Parcelar. Vocês compreendem a questão? O que Paulo está dizendo aqui é, vocês não devem se endividar a ponto de não poder pagar. A ponto de não glorificar o nome do Senhor. Isso não é correto. Graças a Deus aqui não tem isso. Se alguém fizer, vai ser sem o consentimento do pastor. Se alguém chegar, eu vendi meu carro e depositou lá. Eu não vou saber disso. Depositar uma parte, enfim. A menos que a pessoa me procure e fale. Vendi minha casa, vendi um terreno, enfim, eu não sei. Se não procurar o pastor e não falar, a gente nunca vai saber. Então, Paulo está ensinando a eles aqui, olha, generosidade com sabedoria. Irmãos, eu escrevi algo aqui dizendo assim, não é prudente fazer loucuras por persuasão humana, ou, graças a Deus, não é o nosso caso, má intenção de algumas lideranças. Não é prudente. Não é prudente. Não é prudente servir a essas coisas. Eu vou vender isso ou aquilo, eu vou me endividar, eu vou pegar empréstimo. Já ouvi casos de que pessoas pegaram empréstimos para poder participar. Graças a Deus. Tá? Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, mas eu já ouvi casos de pessoas que fizeram empréstimos para poder participarem de determinada campanha, que eles tinham que dar um determinado valor. Graças a Deus não é o caso aqui. Graças a Deus. E a Deus toda a glória por isso.
A sétima lição de amor que Paulo está dando. Versículo 14. Mas para igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a sua falta, e haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Sétima lição de amor: semeadura. Amados, o dinheiro é uma semente. É uma semente. Nós precisamos semeá-lo, ao invés de armazená-lo. A semente que se multiplica não é aquela que a gente armazena, não é aquela que a gente guarda, mas é aquela que a gente semeia. Embora guardadas as devidas proporções, não é pecado armazenar uma parte da semente, não é pecado. Se você pode armazenar uma parte da semente, faça. Não é pecado. Mas, se você... Olha o que diz Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo... Lembrei do meu pastor Geraldo, né? E ao que retém mais, né, enfatizando, mais do que é justo. Tá vendo? O texto aqui não está dizendo que você não pode reter um pouco da semente. Não está dizendo isso. Mas está dizendo que ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Vou ler de novo todo o texto, que eu parei aqui. Provérbios 11, 24 e 25. Diz assim: ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Esse é um princípio do reino de Deus. É um princípio do reino de Deus. Amados, nunca, jamais coma todas as sementes. Guarda isso no seu coração. Melhor, guardemos, que isso é para mim também. Nunca, jamais coma todas as sementes. Jamais faça isso. Lance uma boa parte dessa semente ao solo. Como nós falamos, porque a semente que se multiplica é aquela que a gente emprega no solo, não é aquela que a gente armazena. Então que nós venhamos a viver nesse replantio. Separa uma parte da nossa semente e a outra emprega no solo. É um princípio do reino de Deus para as nossas vidas. Então, amados irmãos, eu separei essas 7 lições de amor que Paulo resolveu trazer para a igreja de Corinto. Que apesar de ter começado com o desejo de ofertar aos irmãos da Judéia, eles pararam no meio do caminho. Só que esse desejo deles foi tão intenso que eles inflamaram o coração dos macedônios, que mesmo humanamente falando, muito pobres, eles foram além daquilo que eles podiam, por causa da graça de Deus. E eles não o fizeram, em algum momento eu li aqui, que eles fizeram isso
sendo irresponsáveis. Não, eles fizeram cheios da graça de Deus. E esse é o meu pedido aqui. Por que a gente trouxe essa lição que já vinha queimando no nosso coração? Porque, em primeiro lugar, eu tenho sido impactado pelo exemplo de alguns irmãos aqui. Eu louvo muito a Deus pela vida de vocês. Mas eu quero que isso se torne notório a toda a igreja. Muitos irmãos têm se comportado como esses da Macedônia. Ao longo desse meu curto período de pastorado, eu tenho aprendido com vocês. Eu tenho aprendido. Eu obviamente não faria isso também, eu não tenho como apontar aqui, porque não parte de uma pessoa apenas, mas de alguns irmãos, ou de algumas famílias, que têm entendido essa graça, que têm amadurecido para essa graça, e que isso contagie toda a igreja, que isso venha contagiar a cada um de nós, tanto aqueles que têm um pouquinho mais, quanto aqueles que têm um pouquinho menos. Que todos nós, irmãos, sejamos inflamados, tenhamos o nosso coração desejoso de sermos cada vez mais generosos na obra do Senhor, reconhecendo que aquilo que somos e que temos vem dele e é para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E muito me alegra vários e vários exemplos, programações que a gente tem feito. Não é um apenas, não são dois, alguns irmãos acabam indo além daquilo que é pedido. Acabam dedicando um pouco mais do que aquilo que é necessário. E isso precisa ser notório para todos nós. No nosso passeio que tivemos, que exemplo para mim. Houve uma pessoa que pagou, mas disse: eu não sei se eu vou poder ir, mas eu quero deixar pago. Nossa, meu Deus, que coração é esse? Eu não vou. Olha a diferença, né? Não, eu não vou. É claro, tem gente que não pode. Eu não estou entrando nesse mérito. Mas eu quero chamar a sua atenção para motivação do seu coração. Olha, eu não vou, mas eu quero deixar pago. Melhor ir para um outro lugar, mas eu quero deixar pago. Isso tem me impactado muito. E eu quero externar isso para cada um de vocês. São coisas que talvez possam soar como coisas simples, mas para mim tem sido de grande aprendizado, amados. E é claro, não é só a igreja que fica igual o passarinho, não, mas a igreja também tem tido a oportunidade de ajudar. Nossa, como é maravilhoso, irmãos. Como é bom. Embora não é agradável que alguém esteja passando por algum tipo de necessidade, mas é glorioso. Quando alguma coisa sai do controle e a gente toma conhecimento, que a igreja pode chegar e ajudar. Nossa, como é maravilhoso! E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus e peço ao Senhor que, eu realmente não sei se todos são assim, mas que todos tenham esse mesmo espírito.
para que não haja falta no nosso meio, para que não haja necessidade no nosso meio. Para que não haja falta, para que um possa suprir, tenha condições de suprir a falta do outro. Para que através da congregação nós possamos suprir alguma necessidade que venha aparecer. Aquilo que nos é possível esclarecer está ali no mural. Outras coisas não são. Para preservar, claro. Preservar. Mas eu tenho certeza que aqueles que já precisaram podem reforçar aquilo que eu estou falando. Claro que vocês não vão fazer isso. Mas podem não. Deus tem sido fiel aqui nesse lugar. Amados, é algo que eu sinto todas as vezes. A gente tem vários compromissos ao longo do mês. E o momento que eu mais me regozijo, irmãos, sabe qual é? É quando eu consigo fazer os depósitos missionários. Nossa, que alegria que vem no meu coração. Eu venho, Senhor, obrigado. Irmãos, eu não consigo explicar a alegria, a satisfação de chegar lá no banco e depositar e vir com os canhotos. Aí eu já chego em casa, boto lá no computador, no scanner, né? E faço aquele trabalho que está ali no mural. Nossa, que alegria! Porque eu sei que é o Senhor que tem sustentado essa obra e esse lugar. Então não deixe de ser generoso na obra do Senhor, porque ajudamos a suprir a vida de outros e também a nossa própria, porque também é segurança para nós, irmãos. Lembra que melhor coisa é dar do que receber. Também é segurança para nós crescemos com isso. Nós crescemos. E para finalizar, eu queria deixar alguns conselhos aqui, e essa foi a lição de amor que Paulo deixou aos irmãos de Corinto, da igreja de Corinto. E a lição de amor que eu quero deixar aqui para nós, para a igreja do Senhor. Como eu tenho sido ministrado através dessas atitudes. E por isso que eu trouxe essa lição de amor para nós, para que todos estejam cientes daquilo que Deus tem feito no nosso meio. E que se você não tem feito, que você seja contagiado também para a glória do Senhor. Eu convido você a se colocar de pé. Eu finalizo, finalmente, dizendo: sejamos muito generosos na obra do Senhor. Amém? Senhor, eu quero te agradecer. Quero te agradecer pela oportunidade de transmitir para a tua igreja um pouquinho daquilo que eu tenho vivido aqui, Senhor. Daquilo que eu tenho visto, daquilo que tem ministrado ao meu coração. E que todos nós sejamos impactados, ó Senhor, por esse exemplo da tua palavra e por exemplos de irmãos aqui, Senhor, que têm sido muito generosos, que têm ido além. E eu louvo ao Senhor, que não é um, não são dois, mas alguns irmãos têm sido assim. Que isso venha a ser refletido para toda a igreja, Pai. Para que possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Que nós possamos guardar, Senhor, essa lição de amor,
em nossos corações, para o louvor da Tua glória, Senhor. Em o nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.